Olá a todos, hoje é dia 2 de novembro de 2025, domingo. Nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruzes de hoje, nós vamos continuar estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo São Mateus, só que agora no seu versículo, do versículo 5 ao versículo 13. Então vamos começar a nossa reunião de estudos elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Agora vamos iniciar a leitura do texto. Evangelho segundo São Mateus. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Cristo Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo vai, ele vai, e o outro vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Cristo Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus, com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida, disse ao centurião: Vai, como creste, assim te seja feito. Naquela mesma hora, o criado ficou são. Muito bem, aqui está o texto de estudo de hoje, né? Vamos começar esse estudo lembrando, até como forma de gratidão, todos os dias em que oficiamos o exercício ritual do serviço devocional do templo, nós lemos a seguinte frase, tá? No meio do texto, né? A Bíblia foi nos dada pelos anjos do destino que, estando acima de todos os erros, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitamos para o nosso desenvolvimento. E depois dessa frase, em seguida tem outra frasinha muito interessante que fala assim: portanto, se procurarmos a luz, encontraremos na Bíblia. E aqui nós destacamos 3 importantes informações que todo estudante Rosa Cruz deve saber sobre a Bíblia. Primeira informação importante é que a Bíblia é de um significado universal. Seu significado primário está nas entrelinhas, e não nas letras, mas nas entrelinhas. E se refere ao desenvolvimento, ao caminho do desenvolvimento espiritual de cada um de nós. Percebamos que os que originalmente escreveram a Bíblia não pretenderam dar a verdade de maneira a poder tê-las quem quisesse. Nas práticas de Cristo, está bem parente quando a gente estuda, né? Está que o segredo relacionado a essas matérias profundas, por exemplo, ele usava alegorias. E ou sempre se dirigia às multidões em parábolas. Depois explicava reservadamente aos discípulos a significância esotérica delas. Em várias ocasiões, Cristo impôs segredos sobre esses ensinos reservados. Mesmo assim, mesmo depois disso, São Paulo, nós aprendemos isso também ao estudar as suas epístolas, disse que lhe dava leite para as criancinhas e carne para os mais fortes, logicamente, espiritualmente falando. A segunda informação muito importante que todos os estudantes Rosa Cruz têm que saber sobre a Bíblia
é que ela contém os ensinos de que necessitam especialmente os povos ocidentais, que é onde estão as melhores condições para o desenvolvimento espiritual de cada um de nós, de cada ser humano. E a terceira e última interessante, que todo estudante deve aprender, é que a Bíblia nos transmite tudo isso de forma perfeitamente clara, por incrível que pareça, por meio dos ensinamentos da sabedoria ocidental dos Rosa-Cruzes. Pois esses ensinamentos da sabedoria ocidental Rosa-Cruzes, ou ensinamentos Rosa-Cruzes, estabelecem o significado esotérico com S dessas Sagradas Escrituras. Né? E aqui se encaixam os milagres de cura pelo Cristo, que nós começamos a estudar na reunião passada, e que também é um outro exemplo, né? Se refere a esse texto que acabamos de ler da Bíblia. As pessoas podem chegar e falar assim, não, mas eu nunca tinha visto isso, nunca vi isso. Bom, tem que estudar, se não estudar não vai ver mesmo, né? Então a aplicação, por isso que chama-se estudante Rosa Cruz, porque é um aspirante à vida superior que vive, que passa a vida inteira estudando. O estudando na Rosa Cruz não é lendo livros, nem participando de palestras, nem de nada. O estudando é aplicando os ensinamentos Rosa Cruz. Porque através da aplicação é que você consegue a você mesmo ser provado as verdades prováveis e verdade provada. Se você não estuda, você não sabe. Se você não sabe aplicar. Se não sabe aplicar, você não vai saber de nada, ficar adquirindo intelectualidade à toa, né? Vamos então estudar algumas significâncias esotéricas, só algumas, né, do texto que acabamos de ver. A primeira que eu destaquei aqui refere-se a esse versículo aqui, ó. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe implorava e dizia: Senhor, o meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. A primeira palavra a considerar aqui é a palavra Cafarnaum. Nós já estudamos essa palavra em reuniões passadas, é o nome de uma cidade, né? Mas como tudo é significância esotérica, ela é mais do que o nome de uma cidade. Nós estudamos lá em lições passadas que toda vez que você vê que foi para Cafarnaum, está em Cafarnaum, saiu de Cafarnaum, entrou em Cafarnaum, quer dizer justamente o seguinte: entrou no ambiente que é propício para você aplicar aquilo que você estudou. Então, Cafarnaum é um lugar onde você pratica palavras, atos, obras e ações. Não é? Então, vocês vão perceber, se vocês olharem na Bíblia, que todas as vezes que fala que Cristo estava em Cafarnaum, alguma coisa ele fez. Algum evento, algum ato, alguma ação, e obviamente sempre foi ações de impacto para com o povo, ele fez, tá? Então, nesse caso, já começa por aí, né? Então, mas tem mais coisas do que isso, tá? Temos aqui algo muito importante para aprendermos e que está nessa palavra centurião. Centurião, para quem não conhece, ele era um oficial do exército romano. Aliás, ele é oficial de mais baixa patente do exército romano e, portanto, ele era um pagão, né? Ele não era cristão, ele não era hebreu, ele era um pagão, né? Ele era da parte dos dominantes na época, né? Então, a primeira coisa é a questão do centurião. A fé, e aqui mostra uma coisa interessante, o fato de vir do centurião, né? Que a fé vem de onde menos esperamos. E se a gente olhar bem a nossa vida, quantas e quantas vezes muitas pessoas que achávamos que tínhamos toda a confiança que tinha fé, demonstram por atos que não têm fé. Baseado somente quando as coisas andam bem, né? Quando as coisas andam bem, todo mundo tem fé, todo mundo acredita em Deus, todo mundo fala graças a Deus, todo mundo é de Deus, todo mundo é santo, todo mundo é maravilhoso, né? Bastou uma dificuldade ou adversidade e aquilo que achava ser fé se mostra frágil e sem importância para a pessoa. Aí muitas pessoas reagem de várias maneiras, né? Algumas pessoas reagem de violência, quer que a pessoa que a indignou morra, seja enforcado, que a pena de morte deveria existir, e para aí vai para o fogo do inferno, e para que o diabo que se carregue, o caramba quadro, e tem outras pessoas, né?
que chega e fala, Deus não existe, porque aconteceu isso comigo, eu faço tudo certo, e nessas horas Deus me abandona. Então, tudo isso é falta de fé. E terceiriza a culpa, né? E terceiriza a culpa, sempre a culpa está nos outros. Sempre a culpa é nos outros. E a gente aprende na frente da Cruz que qualquer adversidade que acontece com a gente, a culpa está em nós. A gente tem que entrar dentro de nós e descobrir o que aconteceu para... E aí quem estuda astrologia Rosa Cruz sabe de carteirinha o que é isso, né? Quem não estuda está perdendo a chance, mas quem estuda sabe o que eu estou falando, né? Então a gente vê isso, né? Que muitas vezes acontece isso, inclusive pode acontecer isso até com a gente mesmo, de tomar cuidado, né? Muitas vezes acontece até com a gente. A gente acha que tem fé e depois na hora do pega para capar, a primeira coisa que a gente faz é ir para outro canto, né? E outros cantos bem estranhos. Se desse 1/10 do que dera por Jó para nós. Exatamente. Por outro lado, né? Também tem o outro canto. Inclusive essas pessoas, né? São chamadas de recipiente de colocar café. Ou seja, são pessoas de pouca fé. Isso é uma piadinha mineira, viu, Tereza? Piadinha mineira. Por outro lado, as pessoas que achávamos que não tinham fé, né? Juravam de pé junto que não tinham fé, demonstram por atos, por isso que é importante, mostrar por atos, não adianta mostrar só nas palavras ou no pensamento e desejo, tem que ser na base do ato, da obra, né? do como se comporta, né? Então muitas dessas pessoas a gente achava que não tinha fé, demonstram por atos que tem sim, e isso em momentos nem tão difíceis assim, né? Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos dessas pessoas, né? Não adianta nada também a gente ficar, eu estou falando aqui, as pessoas estão pensando, então, o Zé, que eu achava que não tinha, tem. Mas o Mané, que eu achava que tinha, não tem. Mas a Joana tinha. Mas não adianta, não é por aí, tá? E você? Como é que você é nesse sentido? Então, vamos aos exemplos da Bíblia, que são exemplos que dá para você até estudar o texto inteiro para descobrir isso, né? Porque eu peguei 3 exemplos só para a gente dizer que lá tem e como é que se vê. O primeiro caso que eu coloco aqui é o caso de uma prostituta chamada Raabe. Está lá em Josias, capítulo 2. Ela morava em Jericó e vendo o perigo iminente de destruição da cidade de Jericó, né? Você lembra das trombetas, aquelas coisas todas, né? Ela se arrependeu dos seus pecados e se converteu a Deus, né? Então, teve uma fé danada e nunca mais largou a fé divina. O segundo caso é o caso de uma outra mulher, uma Lídia, que era muito rica, mas era muito humilde e hospitaleira. Ela foi uma primícia de conversão na cidade de Filipos para com os cristãos. Inclusive, ela se tornou cristã com a fé que ela tinha nesse sentido. E o terceiro caso é do nosso distinto centurião, que nós estamos estudando agora, né? O centurião romano, para que o Cristo Jesus salvasse seus servos, sendo ele um pagão, um oficial romano, podia estar até correndo o risco de ser devidamente degolado, né, ou morto à espada, e no entanto ele tinha muito mais fé do que muitos outros, né? O próprio Cristo vai falar aqui, né? Nós lemos o texto que o Cristo falou sobre isso, né? Bom, aí nesse sentido, né, a gente vê nesse exemplo centurião as 2 práticas que Cristo mais espera de nós, e continua esperando de nós, até hoje, para alcançarmos a cura, né? Então, são 2 práticas que nós deveríamos estar já tendo-as como virtude, porque se a gente tivesse essas 2 práticas como virtude, a gente não ficaria doente. Certo? Mas como nós não temos, a gente fica doente, porque essas 2 práticas levam como consequências outras coisas que faz com que a gente não consiga ativar uma doença que está latente, né? Eu posso nascer cheio de doenças latentes e terminar a minha vida sem ativar nenhuma, mesmo tendo um monte, certo? Que esse é um dos objetivos do estudante Rosa Cruz, deveria ser, né? Bom, aí nesse sentido, a primeira prática é a prática da humildade, também conhecido como autoesquecimento. Esquecimento? A humildade para com a filosofia Rosa Cruz é muito mais do que você se postar como uma pessoa simples
de hábitos simples, de atos simples, de obras simples, de vida simples, regrada, vegetariano, amor aos animais. É muito mais do que isso, né? É você você renunciar a si mesmo, que é o autoesquecimento. Você se colocar em último lugar. Você jamais nem pensar em ter poder mundano, nem pensar em ter fama mundana, nem pensar em ter riquezas mundanas. Porque você tem certeza que tudo aquilo que você precisa é dado a você. Você tem certeza absoluta, então você não precisa. Então essa renúncia de você mesmo, esse negócio de querer estar sempre fora do holofote, né? Por mais difícil que hoje seja, é o que nós chamamos de humildade na filosofia Rosa Cruz. Então, humildade é muito mais do que essa palavra no dicionário que você escuta lá e, não, eu sou humilde, minha vida é regrada, eu ajudo todo mundo, eu sou bonzinho, eu sei não sei o quê. Bonzinho, o inferno está cheio, tá bom, gente? Sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa simples, eu não uso roupa de marca, né? Só compro no brechó. Então, esse autoesquecimento é você não ter nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. E mais do que isso, como Marx ainda fala em Plutão Místico, não se importar com o que pensam de você. Isso é bom. Certo? Ou seja, você vive, é uma pessoa que vive pelo dever daquilo que tem que ser feito. E é aquela pessoa que pratica o famoso, que o Marx ainda fala em Cartas dos Estudantes. Por que não eu? E, obviamente, complementando isso, uma pessoa que pratica a regra de ouro do cristianismo. Ou seja, tudo que fizer, eu vou fazer da mesma forma que eu gostaria que fizesse comigo. Então, se eu chego no lugar, sozinho, e o lugar está sujo, eu limpo. Certo? Então, se eu chego e vejo uma coisa fora do lugar, eu ponho. Porque eu gostaria que, quando eu chegasse, as coisas estivessem no lugar. Isso vale em todo lugar, dentro da nossa casa, dentro do trabalho, em qualquer canto que você vai, na rua, em qualquer canto. Não é você sair catando lixo na rua, certo? Pelo amor de Deus, aí não é humildade, aí é ignorância de monte, né? Mas aonde você sabe qual é o seu dever. O problema é que nós sabemos qual é o nosso dever, mas a gente foge dele. Foge porque fala assim, pessoal muito folgado, só eu faço. Esse negócio aqui, pessoa tem que fazer. Então, enquanto você estiver vivendo isso, você não está no autoesquecimento. E você não é humilde. Tá? Então. Bom, e essa humildade, o autoesquecimento, a gente só consegue pela consciência de que sempre, olha que importante isso, o superior se alimenta e depende do inferior para o desenvolvimento e consequente evolução do superior. Vou voltar à frase. A pessoa que está no nível superior se alimenta e depende da pessoa que está no nível inferior para que a pessoa que está no mundo superior desenvolva e evolua. Lava pés. Isso. Lava pés é o evento clássico que ninguém dá bola, né? Certo? Dá bola, mas fala assim, lavar o pé dos outros dá chulé, né? Da frieira, etc e tal, uma coisa, é uma significância técnica tão grande, tão profunda, que o pessoal banaliza, né? O que ele está dizendo aqui é justamente o seguinte, se você acha superior, por um motivo qualquer, eu sou o probacionista na Federação da Cruz e o outro ali é estudante preliminar, né? Então, agradeça o estudante preliminar, que você é probacionista por causa do estudante preliminar, não é? Não é porque você é o probacionista. Além do que, acima de você ainda tem discípulo, tem irmão leigo, tem adepto, tem um monte de gente para cima, que está constantemente agradecendo você, que é inferior a eles, porque eles também estão subindo. E essa escala não termina, né? Então, as pessoas que estão abaixo de você, essa pessoa aqui não é da Rosa Cruz, então, coitado, não sabe nada. Não. O fato dela não ser da Rosa Cruz é que permite que você seja da Rosa Cruz. Porque se ela está ainda numa ignorância e você não está, é seu dever ajudá-la. Como é que eu ajudo? Agradecendo-a, não convertendo-a, mas agradecendo-a. Porque o fato dela não ser da Rosa Cruz por opção dela, não quer dizer que ela esteja perdida, vai para o fogo do inferno, etc e tal. Quer dizer que um dia ela será cristã, você já é, ela não é, mas agradeça e trabalhe para com ela, como o Cristo fez, né? Certo? Aqui, o lugar que demonstra exatamente o que é essa virtude de humildade ou autoesquecimento, ou hábito que temos que cultivar,
está na passagem, como o Luiz já adiantou, do lava-pés, né? Podemos ver esse textinho aqui lá em João capítulo 13. Cristo Jesus levanta-se da mesa, depois da última ceia, tá? Depõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-a com ela, ou seja, se veste com ela, né? Depois coloca uma água na bacia, começa a lavar os pés dos discípulos, enxugá-las com a toalha com que estava cingindo, mesmo vários dos apóstolos lá, protestando e querendo que lave essas coisas todas, que normalmente é o que as pessoas fazem, né? No entanto, esse gesto foi o símbolo de uma atitude mental que é de grande significado como fator para o crescimento anímico, né? Então, é aquele negócio que a gente fala, a questão de perdão é a questão de autoesquecimento, né? Agora, o perdoar não quer dizer que você tem que se subjugar, né? O fato do superior não quer dizer que o superior tem que subjugar o inferior, mas esquecer, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Tipo, Deus resolve. Purgatório está aí para resolver todas as questões. Região limítrofe está para resolver outras questões. Então, a confiança é tão grande nisso que você se auto-esquece de todas as coisas que poderiam um dia ter feito mal para você ou não fez mal, traumas, depressão. Nossa, tem tanta coisa, tristeza, decepção, ingratidão, e tem tantos aí que a gente considera, né? Que se a gente chegar e praticar essa coisa que o Cristo está falando de humildade e autoesquecimento, tudo isso vai para fora, tudo isso esquece. Mesmo porque, gente, a gente tem uma vida tão tribulada de coisas a fazer. Para quem estuda astrologia e levantou o seu horóscopo, sabe exatamente o que eu estou falando. Exatamente o que eu estou falando. Quem não sabe, não levantou ou não sabe, ou aquele que levantou e só vê coisas boas, né? Porque normalmente é assim, dá dó, né? Porque não sabe o que está fazendo, tá? Porque tribulações, adversidades, dificuldades, obstáculos é o que mais temos. Se você acha que você não tem, sugestão minha, estuda astrologia Rosário Cruz e levanta o seu horóscopo. Para você se assustar. De repente você se fechar no medo, né? Certo? Mas, então já tem muita coisa. Então as coisas a mais que te acontecem, joga fora, esquece, passa para cima. E não é para jogar fora o ano que vem. Não, joga fora agora. Hoje mesmo, Isso que é o autoesquecimento. Entendeu? Se você se deixar de ser o pobre coitado ou a pobre coitada, se não tiver pena de você mesmo, ou você achar que as pessoas me sacaneiam porque não sei o que, você fala, deixa quieto, se auto-renuncia para isso e foca naquilo que você tem que aprender. O seu oráculo está dizendo lá, pô, eu tenho uma mania danada de ficar, sei lá, sacaneando os outros. Eu não vou sacanear. Eu tenho uma mania danada de gastar mais do que eu devo. Não vou gastar mais do que eu devo. Tenho uma mania danada de comer mais do que eu tenho que comer. Não vou comer mais do que eu como. Pô, é só olhar lá no seu horóscopo, você vai ver os afazeres, né? Que você mesmo escolheu, que vai transformar isso em bom hábito e virtude. Mire nisso, foque nisso, esqueça o resto. Todo o resto está trabalhando de uma maneira ou de outra para iluminar nesses pontos. Né? E os trânsitos são maiores. Aí, olha na tela que eu botei hoje. Eu botei aí o que tem de hoje. Olha a quantidade de trânsito que tem de hoje. Vai me dizer que nenhum de nós aqui temos alguma coisa ali que está sendo iluminada. Lógico que tem, é só olhar no horóscopo. Agora, não olha no horóscopo, sabe? Fica igual folha ao sabor do vento. Porrada aqui, porrada lá. Porrada aqui, porrada lá, né? Você vê, teve ontem bastante e tem hoje, você caso não tenha percebido, assim, sabe? Exatamente, né? Você. Então, e é assim que você cresce animicamente, como aconteceu aqui com Cristo, né? Esse lava-pés que ele fez, esse evento, é para mostrar justamente, olha, Cristo falando assim, eu estou aqui evoluindo, eu hoje consegui ser o único ser com 12 veículos que me liga da região química, a região mais baixa, até o mundo de Deus, graças a vocês, seres humanos, que estão me dando a chance. Olha aqui, imagina um ser desse tamanho falar um negócio desse. Aí nós aqui ficamos com as picuinhas danadas. Dá vergonha, né? Eu acho que a gente tinha que ter vergonha. Eu tenho vergonha. Muita vergonha. Bom, aí vamos ver essa prática de Cristo Jesus no texto que nós estamos estudando, né? Então aqui, olha só nesse trecho aqui. Dize, o centurião falando, dize, porém, uma palavra para que meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade, ou seja, eu sei que existe gente acima de mim. E tenho soldados às minhas ordens, eu tenho gente embaixo de mim.
E eu digo para os meus soldados, vai, ele vai, e o outro vem, ele vem. E mais ao meu servo eu faça isso, e ele faz. Aí, a palavra soldados e servos aqui são palavras que significam as nossas faculdades interiores. Certo? Então, seres superiores, também estou sob a sua autoridade, né? A quem deve obedecer, certo? E seres inferiores, eu tenho soldados à minha ordem, a quem eu digo vai, ou vem, né? Então, isso demonstra para quem tem autodomínio e, portanto, está preparado para receber as graças de Cristo, de mestre, superior a ele. Porque uma pessoa desse nível, ela sabe exatamente o seguinte: eu sei que eu tenho pessoas em cima de mim e que eu devo obedecer, né? Então, quando você obedece às leis de Deus, você está obedecendo a Deus, que está acima de você. Quando você procura praticar os elementos de Cristo, você está obedecendo um nível superior, um ser superior. Você sabe que ele é superior. Então, você está dizendo, eu sei e eu devo. Ninguém precisa me mandar, eu devo. Né? É meu dever. Né? Porque, né? E você sabe que tem pessoas embaixo de você, inferiores a você. São pessoas dependentes de você. Seja material, seja espiritualmente. Mas tem aquele negócio, né? Quantas pessoas estão te observando? E quantas pessoas estão fazendo o certo pela observação que estão tendo sobre você? Você sabe? Não, graças a Deus. Porque se você soubesse, você caía, como muitas pessoas caem aí, no influencer. Vamos escrever um livro de autoajuda, certo? Porque graças a mim, essas pessoas todas estão aprendendo tanta coisa, certo? Esse irmão, essa irmã é um pobre coitado, nas palavras de Cristo. Porque não entendeu que a pessoa que, entre aspas, é inferior, não é para você ganhar dinheiro em cima dela, não é para você abusar dela, como se faz, né? Sendo lá o chefão. Faz isso, se você não fizer isso, eu vou pôr da rua. Faz aquilo, fizer isso, eu vou te deserdar. Não é assim que a gente já ouviu falar? E outras coisas piores do que isso, né? Enfio a mão na sua cara, né? Te dou uma surra, não é assim? Tá? Então, aqui está ao contrário. O centurião dizendo o seguinte: eu sei que eu tenho gente em cima de mim, eu sei que tem gente embaixo de mim, né? Então, eu sou consciente disso, eu tenho um alto domínio sobre isso, né? O influencer está querendo ser ele o superior. Sempre. Mas na base do eu. Da goela. Da goela, né? Ele não é. Exatamente. Exato. E consegue por quê? Por causa da astúcia Atlante. Isso. Astúcia Atlante e reminiscência dos toltecas. Porque lembra, quando a gente criava corpos na raça dos toltecas, o que a gente ficava desesperado, está lá no conceito que eu estou falando, é achar quem era o bambambam, porque eu tenho que grudar nesse cara. Lembra? Porque toda coisa que acontece comigo quando não tem experiência, eu vou lá e pergunto para ele: você já aconteceu isso com isso? Ah, já. O que você faz? Faz isso. Ah, então eu vou fazer. Tolteca. Nós, seres humanos, nós temos muitas reminiscências. E às vezes, em média, a gente aparece com essas reminiscências malucas. Por isso que é importante ter o conhecimento. Porque a hora que tem o conhecimento, e você cai nisso, você fala para você mesmo: opa, eu estou sendo tolteca, não quero não. Que isso? Esse negócio foi lá atrás. Não. Outra coisa, aqui está na Rosa Cruz. Eu tenho que resolver por mim mesmo. Emancipação do discípulo. Isso. Eu não dependo de ninguém, não devo para ninguém. Né? Então não vou ficar lendo livro de autoajuda, nem fazendo palestrinha de gente aí por aí. Não vou. Faça isso. Não vou. Nem do maior probacionista, nem de você descobrir. Nossa, esse é o maior probacionista que a gente tem na Rosa Cruz. Dane-se. Escuto, leio, mas quem decide sou eu. Se eu vou fazer ou não vou fazer, sou eu. E se eu fizer, eu não vou ficar lá babando ovo em cima dele. Certo? Senão eu estou contra. Senão eu estou contra o método Rosa Cruz. O que eu estou fazendo na Rosa Cruz, então? Sou contra do método? Eu estou na Rosa Cruz e o primeiro a sacanear com o método sou eu mesmo? Então não vou crescer. Né? Então, olha só a posição. Eu imagino que o seu Max Heinz tinha um povo lá que grudou nele, né? Tem, tanto é que chegou uma certa hora lá e ele teve que ficar de lado lá no lodge dele. Bom, a outra coisa, né, interessante é que a pessoa realmente humilde, que sabe obedecer os maiores, mas também sabe comandar os menores. Olha só, afinal, quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar.
Quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar. E não saber mandar as pessoas que estão abaixo de você é sinal de fraqueza e não de humildade. Tem muita gente que fala assim, a gente vê isso nas empresas, né? Eu não quero subir, eu não quero estar, porque eu não sei mandar. Eu só sei fazer, não sei mandar. Não, eu não quero não, etc e tal. É fraco, não é humilde. Na realidade é orgulhoso. Ele não quer mandar porque ele não quer ter responsabilidade. Aí você fala assim, mas para você ganhar mais salário, você tem que subir. Não tem outro jeito, não. Já vimos isso tantas vezes, né? Entendeu? Então, isso é importante, né? Tem que saber obedecer os maiores. Então, se os irmãos maiores passaram por todo esse caminho e hoje tem lições que nos passam para aprender, e nós sabemos que conforme você vai trilhando o caminho de preparação em São Rosa Cruz, o seu contato com os irmãos maiores se torna bem mais frequente. Se não está tão frequente quanto, né? Avalie o seu trabalho como estudante Rosa Cruz, certo? Não, mas eu não tenho nada, não, o irmão maior nunca falou comigo. Sei, será que é isso mesmo? Avalie você, né? Porque ele devia falar. Estudante regular tem uma frequência, probacionista tem outra, discípulo tem outra, irmão leigo tem outra, adepto tem outra, e cada um tem a sua frequência, mas tem que ter frequência. O único que não tem frequência é o estudante preliminar, mas os outros têm que ter, né? Mas ele não vai aparecer com anjo, não vai aparecer de branco, não vai aparecer de nada, tá? Ele joga no seu campo pegando. Então tem que tomar, ou seja, a partir deste momento você obedeça esses elementos Rosa Cruz, bota em prática, né? Certo? E aos irmãos e irmãs que ainda não despertaram espiritualmente, você tem que saber, entre aspas, mandar dele. E mandar é respeitar. Não é proletizar, não é trazer para não ficar, você não sabe. É ao contrário, entender dentro do limite dele onde você pode ajudar. Sempre você pode ajudar. Por mais materialista que o irmão seu e você tem que conviver com ele, né? Que está lá no seu tema, que você tem que conviver com ele, não tem outro jeito, você tem como ajudar. É só você não se posicionar como o chefe ou bambambam e falar, eu falei para você, sabe aquele negócio assim, tipo assim, o cara faz uma besteira, você fala, eu te avisei, não te avisei, então, porque, veja bem, aí a lei de causa e efeito, aí você danou-se. Não é por aí não. Né? Não fala bem feito. Alguém quer falar alguma coisa? Uma pergunta? Carlos, esses caras que são os irmãos maiores, eles se tornaram irmão maior quando as coisas, hoje em dia, tanto é que essa maior parte desses comportamentos não são evidenciados, são meio diluídos. Mas na época deles era a moda, é assim que tinha que ser, é assim que tem que agir. E eles falaram não. Se sentiram, não vou entrar nessa vibe, hoje eles falam. E eles conseguiram crescer o suficiente para... As mesmas oportunidades foram deles, dados a eles naquela época, foram dadas a todos nós. Eles aproveitaram e nós não, simples. Simples, aproveitaram e nós não. Não teve nenhum benefício, não tem nada de tipo, então Deus criou aqueles espíritos originais que são os irmãos maiores com dom, com iluminação, nada. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Isso, cara. E continua dando oportunidades. Quantos de nós temos oportunidades aproveitando e quantos não aproveitam? Né? A taxa de desistência numa escola fraternária Rosa Cruz é enorme. É enorme. Por quê? Porque dá muito trabalho, enche o saco, tem que ficar estudando, tem que ficar fazendo ritual, saco, exercício. Eu quero ver as coisas. Cadê os negócios? Cadê as coisas? As coisas é fenômeno, então aqui não é escola fenomênica, entendeu? Não, e a gente vê muito isso também, além disso, no departamento de cura. Sim. A pessoa quer a cura para ontem. As pessoas têm preguiça de ler as cartas, de pôr em prática as cartas, fazer os rituais todos os dias. Porque, veja bem, ficar doente, a pessoa, ela quer que ela fique doente, não tão rápido assim. Mas ela quer que a cura seja rápida. Sim. Então ela erra e ficou doente. Ela falou assim, mas eu fiz tudo certinho. Mas você olha assim, errou. A gente sabe na astrologia, se a gente levanta para trás a vida de uma pessoa, na progressão para trás, você vê todos os pontos de crise dela. Errou aqui, teve um alerta, não deu bola. Errou aqui, teve outro alerta, não deu bola. Errou aqui, mais um, não deu bola, agora caiu doente. Então,
Latente, 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 ativou. A hora que ativa, ela quer a cura para ontem. Só que ela esqueceu o rastro que ela fez atrás. E muitas vezes o rastro que ela fez atrás prejudicou muita gente. E não é nem o para ontem que ela não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho. Por isso que tem muita gente hoje que vive à base de remediar. Remédio. Entendeu? Tem uma dor de cabeça, toma um remédio. Gente, se você tem uma dor de cabeça persistente, vá atrás, tem um problema. Se for porque dor de cabeça às vezes dá mesmo. Poluição, nossas comidas que a gente come, etc. Às vezes quando dá atenção, nós não somos ninguém aqui é santo, né? Mas toma lá um analgésico, passou, beleza. Você tomou, continuou, vai atrás. Tem coisa ali. Entendeu? Tem coisa. É a mesma coisa qualquer outra dor que você tiver, né? Eu estou com estômago ruim, não sei o que, toma aí um sal de fruta, beleza. Agora, estou com estômago ruim hoje, amanhã, depois, não é. E aí, a partir do momento que a doença ativa, tem todo um processo de recuperação seu, ninguém recupera. Não tem esse negócio do tipo assim, eu vou curar você, boto minha mão aqui e curei. Não posso fazer isso, e não devo fazer isso, e não consigo fazer isso, e quem faz é charlatão. Porque quem tem que curar é você. O trabalho do curador auxiliar invisível é aumentar o eflúvio vital do seu corpo vital, que cura seu corpo vital, ele cura, seu corpo vital é curado. Mas a restauração do seu corpo dentro é seu, e isso demora. Por quê? Porque você vai continuar errando. Aí se você aplica o que é te dado, você começa a acertar. Começou a acertar, começou a aprender a lição. Começou a aprender a lição e se ensina suspenso. É tão simples o processo de cura que as pessoas não acreditam, porque elas querem continuar errando e sendo curadas. Não existe isso. Mas eu tive câncer e estou curada. Depende, você aprendeu a lição? Agora, quem tem que saber que aprendeu a lição é você. Não adianta você falar para os outros. É você. Vai voltar. Não adianta. Por isso que tem muita metástase. Eu estava lendo um artigo em que a metástase hoje é quase que uma praga, entendeu? Às vezes o médico fala assim, mas esse tipo de câncer era para ser curado. Eu extirpei todo o tumor. Ranquei tudo lá de dentro, todas as ramificações, tudo. Não tem como dar metástase. Aí daqui a pouco dá metástase. Como é que... Sabe, aí o doutor fala assim, mas esse tumor não tem nada a ver com o outro. Bom, se não tem nada a ver com o outro, não é metástase. Mas só pode ter sido metástase. Mas não tem nada a ver com o outro. Aí fica aquele negócio, sabe? Então você teve outro câncer? Não, o outro câncer é difícil, é metástase. Então fica briga. A ciência brigando com a própria ciência, entendeu? E não é isso, a gente sabe que tem uma causa oculta. O que é a causa oculta? A lição não foi aprendida, isso aí não é suspenso. Eu estou falando de câncer, mas tem muitas outras doenças. Tem muitas doenças. Por exemplo, você pega a doença de pele, tem a doença leve, que pode ser um cobreiro, uma micose. Tem a doença mais ou menos, que é uma herpes zoster, né? Mais ou menos. E tem o câncer. Então ela tem gradações, tudo tem gradação. Você pode começar com um desconforto estomacal e acabar com uma úlcera perfurada. Nesse meio tem as autoimunes. Lógico, tem um monte. Entendeu? Então não adianta. A lição a gente tem que aprender. Então, toda vez que você estiver doente, procura o departamento de cura da Rosa Cruz. Ele te ajuda, inclusive, a identificar sem falar nada, porque todo o trabalho é feito à noite, por pessoas que você jamais conhecerão. Nem o curador conhecerá o paciente, nem o paciente conhecerá. Isso é uma dádiva, né? Exatamente, lógico que é uma dádiva. Que é um desinteresse total, uma coisa que não é um confessionário, né? Eu sei que é o Alan. Alan, vem cá, me ajuda aí, ontem à noite você fez um trabalho legal no meu fígado, mas eu senti que não ficou muito bom. Você vai fazer de novo? Vai sacanagem, isso é sacanagem. E ganha-se muito dinheiro com isso, né? Quando a gente fala em religião, a gente tem falado muito nela mesmo. Como é interessante, é que na média, não estou falando nem de gente assim muito ignorante, na média, quando se fala em religião, e não estou falando só de espiritismo, não, é em geral. As pessoas querem ver fenômeno, né? Ela quer uma religião que ela vai, acontece alguma coisa. Reminiscência é da época lemúrica. Gente, mas é reminiscência nossa, nós todos temos isso. Que é uma reminiscência da época lemúrica muito clara. Estou morrendo de pressa, estou atrasado no meu negócio, estou andando na rua, não sei o quê. Aí aparece um grupo de gente, tudo reunida lá. Quantas pessoas dão uma paradinha lá para
olhar para ver o que é. E normalmente é um fenômeno. Né? Alguém com espada, o outro você fica com a cobra e tal. É reminiscência. Nós caímos na tentação. Uma tentaçãozinha pequenininha, certo? Foi só dar uma olhadinha lá e ir embora. Mas foi tentação. Então o fenômeno é, nossa, o cara que põe a mão e cura, o outro que faz operação espiritual, enfia lá o negócio dentro e sai. Então, é fenômeno. Tudo isso é fenômeno. Tanto é que você vê que as curas de milagres de cura do Cristo não tinha fenômeno nenhum. Esse aqui, inclusive, vou mostrar que não teve Mas nada. muita gente foi lá para ver ele fazer fenômeno. Não, todas as pessoas tentaram trazer o Cristo como um ser fenomênico, até para destruir tudo, e o Cristo sempre fugiu, né? Tanto é que depois que chegaram à conclusão que ele não ia, que tentaram matá-lo, já que não é, então vou matar. Não foi assim? Como é que ele cura sem fazer fenômeno? Não é possível. Vamos lá, segunda prática, né? Essa é a primeira prática, agora vamos à segunda. A segunda prática, né, é a fé, mas é a fé vigorosa, a fé inexorável, a fé inquebrantável no processo de cura, a fé racional, como diz São Paulo, no processo de cura. Não é uma fé ingênua, não é a fé infantil, não é aquela fé que eu tenho fé, muita fé, mas seja feita a vontade de Deus. Quer dizer, do tipo, isso não é fé, entendeu? Fé é do tipo assim, eu tenho certeza que aquilo que tem que ser feito comigo será feito comigo. Agora, a vontade de Deus, lógico, é óbvio, mas a vontade de Deus não tem nada a ver com fé. As pessoas falam isso para tirar tipo assim, eu tenho fé, mas vê lá o que você vai fazer, hein, Deus? Quer dizer, que raio de fé que você tem? Quando você fala, seja feita a vontade de Deus, nesse contexto, você está colocando absolutamente como um ser atlante, né? Essa, né? Vai ver, hein? Eu fui benzinho, eu fui bom, hein? Eu fui legal, eu fiz minha parte, hein? Exatamente. Jeová. Se não der para curar, ele vai culpar alguém, né? Exato. Olha, era para você Exato. fazer. Jeová. Isso daí você está sendo um ser jeovístico. Então, essa fé vigorosa, inexorável, inquebrantável no processo de cura, envolve, né, quando se fala nesse processo, envolve a fé na força curadora do Pai, que está 24 horas à nossa disposição, está aqui no meio de nós, todos os cantos, dentro de nós, fora de nós, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em tudo. Nele movemos, vivemos, tem o nosso ser. Né? Então, primeira coisa é que a força curadora, o poder curador do Pai está... Mas a gente é tão incompetente em conseguir trazer que nós temos que ter seres evoluídos como os irmãos maiores que pegam essa força curadora do Pai, esse poder curador do Pai, e transformam em panaceia espiritual todas as noites e distribui para todos os curadores, todos os auxiliares invisíveis. Agora, neste momento, agora, em algum lugar do mundo é meia-noite. Em algum lugar do mundo está sendo distribuída a panaceia espiritual. O que é a panaceia espiritual? É a força curadora de Deus do Pai, o poder curador de Deus do Pai, reduzido a vibrações, que seja o suficiente para que os auxiliares invisíveis possam jogar como eflúvio do corpo vital no corpo dos irmãos e irmãs doentes. Entendeu? Então essa é a primeira coisa. A outra coisa é fé no próprio curador, né? Que você jamais conhecerá. Porque se você conhece o seu curador, ele não é seu curador. Ele é seu enganador, mas não é curador. Certo? Queria falar assim, não é difícil, mas tem que falar. Então, e o comprometimento, e outra mais, o seu comprometimento com o paciente, com uma participação ativa e obediente àquilo que foi te dito. Já que você já foi desobediente. Porque se você ficou doente, é porque você desobedeceu uma lei de Deus. Você quer continuar sendo desobediente e ser curado? É impossível. É impossível. Não faz sentido. Né? Eu estou sendo desobediente a lei de Deus, quero ser curado. Você não vai conseguir. Você vai se remediar? Remédio hoje tem de monte. Né? Graças a Deus que tem de monte. Né? Então talvez alguns de nós não estaríamos aqui mais, certo? Então é bom ter. Mas ele é para ter como motivador para você se manter num certo ponto, para que você continue o processo, né? Por exemplo, é difícil você chegar a falar para uma pessoa que está com uma cólica de rim, não, acredite na força curadora, não, o curador está lá, e o cara está morrendo de falar assim, cara, faz o seguinte, primeiro me tira essa dor, tira primeiro essa dor do cólica de rim, que depois a gente vai conversar sobre os outros pontos. Então o remédio é abençoado, certo? É abençoado, né? Uma música clássica. Exatamente. Entra em zen aí, E aonde a gente vai ver isso no texto?
Nós vamos ver isso no texto. Sim. Oi? Falou? Não. Vamos fazer, no texto, nós vamos ver isso no texto, nessa passagem aqui. Ó. O centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu criado ficará são. Né? Em verdade vos digo. Aí, ouvindo isso, né, Cristo Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. E olha, quando ele fala assim, em Israel eu não achei ninguém, ele está colocando ali entre os próprios discípulos. Eles faziam parte, né? Você vê, então, a fé desse ser chamado centurião, que era um pagão. Mas só que quando ele descobriu Cristo, ele se entregou inteirinho a Cristo. Só que ele não fez alarde nenhum. Ele não quis converter os servos dele, ele não quis converter os soldados dele, ele não quis converter os generais dele, mesmo porque se ele tentasse converter, ele morria ali mesmo, né? Mas ele não tentou, nada disso. Ele apenas, quando o servo dele, eu vou explicar o que é servo depois para vocês entenderem, precisou, ele não teve dúvida, ele não foi lá no curandeiro romano, no oráculo lá, na deusa lá da saúde, Deus não sei das quantas, não, ele foi direto para Cristo, não é? Então, olha que interessante, né, esse ponto. E esse trecho, alguém consegue falar para mim esse trecho, que quem é católico fala todas as vezes, não? Como é que se fala isso na Igreja Católica? Senhor, eu não sou digno de minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, se repete como papagaio todas as vezes na missa. Será que sabe o que está falando? Não, né? Será que na hora do vamos ver a gente... Nem no de jeito nenhum. aprendi isso. De jeito nenhum. Né? Então, e nesse sentido está ele falando, né? Então, essa frase se refere a esse trecho? A esse trecho. Prazer. Sim, está aí, ó. Eu sei. Ele está escrito de maneira diferente, mas é o mesmo trecho. Basta que digas uma palavra e o meu coração. Exatamente. Olha o poder. Mas eu vou explicar depois o que é esse da palavra, tá? Podemos aqui, então, elencar algumas características dessa fé vigorosa, indessorável e quebrantável, até inspirada nesse texto, né? Primeiro, é uma fé sempre ativa, né? Então, é uma fé que não é usada só quando se precisa dela, mas é uma fé constante. É aquela fé ativa, quer dizer, aquela fé que você tem certeza absoluta de que aquilo que tem que acontecer, acontecerá. Para o bem ou não para o bem. Porque se não for para o bem é porque você não entendeu. Porque o mal não existe. E é para o seu bem, então. O mal não existe. Entendeu? O mal não existe. Então você está tranquilo. Então é uma fé tão ativa, que você não fica aterrorizado pelo que aconteceu lá no Rio de Janeiro. De maneira alguma. Nem o que está acontecendo na Ucrânia, nem o que está acontecendo na Palestina. Ao contrário, você tem certeza, na África, em Sudão, etc. Você tem certeza que o que está acontecendo é para acontecer. E que você tem que pedir perdão pela sua ignorância de não saber por que está acontecendo. É isso que você tinha que fazer. Mas a fé é grande. Então não é a fé que você fala, tá vendo porque eu que não tenho filhos, eu vou colocar a criança numa situação dessa? Isso não é fé. Acabou a fé. Acabou a fé. É viver a fé, né? Você vive o dia inteiro. Né? Exatamente, você coloca, né? Outra coisa dessa fé, ela é completa em si mesma. Porque ela é fundamentada em Deus. Ela não é fundamentada em nenhuma pessoa física. Eu tenho fé porque aquele guru é maravilhoso, eu tenho fé porque o pastor é fantástico, eu tenho fé porque aquele padre lá é um santo, eu tenho fé porque minha mãe falou, meu pai falou. Não, é uma fé completa em si mesma, baseada em Deus. Não é fé baseada eu tenho fé porque o irmão Maor é fantástico, eu falei com o irmão, eu tenho fé porque o Maxeno fala comigo, eu tenho fé porque o meu anjo toda vez fala comigo, eu tenho fé por causa do meu anjo, do meu arcanjo, do meu, como é que chama? Do serafim, querubim. Meu querubim, do meu serafim, da minha medalhinha, da minha figa. Não, você tem fé por causa de Deus. Entendeu? De Deus. Você tem uma consciência tão grande que em Deus movemos e vivemos no nosso ser, que ela é inabalável. É inabalável em você. Então ela é completa em si mesmo, né? Então um ser que tem uma fé dessa não se abala. Está sempre, por mais porrada que leva, continua em pé. Certo? Isso que acontecer, ele não sai do prumo.
Do equilíbrio, né? Exatamente, mas não é, também não é frescurento, né? É. A outra coisa, que essa outra característica dessa fé que nós estamos falando, é que ela não é atuada nem afetada por nenhuma força, pois confia na onipotência de Deus. Entendeu? Então ela não tem nada de fora. Tipo assim, roubaram a casa do vizinho. Nossa, vou redobrar a segurança na minha casa. Ou vou mudar daqui. Não, vou mudar, porque ó, roubaram o vizinho aqui, ó. Pelo amor de Deus, vou mudar. Vai mudar por causa disso? Ao contrário, você tem que fazer uma oração para iluminar os irmãos e irmãs que foram roubados, para eles entenderem o que aconteceu, para iluminar o irmão e irmã que roubou, entendeu? É isso que tem que fazer. E não, vou contratar agora um alarme, vou botar um segurança e tal. Não, porque se então você ela não é. Se você não está administrando bem aquilo que foi dado para você administrar, É retirado. vai ser tirado. Retirado. É simples. O que você tem que fazer, né, se houver necessidade Sim. que seja feita quando você não estiver dentro de casa. Ponto. Certo? Leva tudo, mas deixa. Não é? Bom, se tiver que ser, que seja, né? Certo? Então, é esse tipo de fé que nós estamos falando aqui, né? Essa fé atuante, né? E outra coisa interessante, a última característica, é que ela não sofre influência externa de pessoas. Esse externa é de pessoas que estão sempre te tentando. Esse externo aqui é os seus tentadores. E todos nós temos tentadores. Todos nós. Então, se eu sou uma pessoa que eu consigo viver de renda hoje, aí eu vivo de renda, eu tenho minha grana lá que está rendendo. Aí chego lá e ouço dizendo assim, olha, mas você está rendendo naquela aplicação, mas aquela aplicação lá está caindo muito, você vai perder dinheiro lá, hein? Você vai perder dinheiro naquela aplicação. Aí você fica morrendo de medo, não, ele falou, sabe? Você nem entende direito a aplicação, mas se ele falou, ele conhece, ele estudou, vou tirar daqui e vou colocar ali, né? Externo, você é tentador, né? Ou alguém se aproxima de você, você já põe a mão no bolso para ver se ele pega a bolsa, põe a bolsa aqui, pode falar, o que você quer? Pô, isso é situação externa, é ridículo. Tem medo dos irmãos. E tem muita gente que tem medo terrível, né? Então é influência externa. Você não pode... Não, faça oração. Se tiver que passar, passe. Se não tiver que passar, não passe. Não é que você vai ser corajoso e falar assim, eu tenho fé em Deus aqui, vou passar no meio desse negócio aqui, vou sair do outro lado. Não. Você precisa passar? Não. Então atravessa a rua, passa do outro lado. Mas não é para... Sabe? Morre da véspera, né? Certo? Tá, então essa aqui tá uma característica. Essa passagem aí, por exemplo, né, o centurião, ele, a fé dele, né, não tem ser maior desse que Israel, isso foi o que Jesus Cristo falou para ele, né? Mas ele, por exemplo, foi pedir a cura, que a cura está aí, né? A cura está disponível para todo mundo. Foi para ele. Foi pedir a cura para o servo dele, o criado dele. Ou seja, aí depois ele falou assim, ó, não sou digno de receber sobre meu teto. Ou seja, não é para mim, né? Não é para o meu templo. Não tem nada, não tem nada para mim. Não. Aí é o seguinte, você diz o seguinte, você não precisa ir à minha casa. Porque eu tenho certeza absoluta que se você falar que ele está curado, pronto. Então, mas o ato dele pedir para falar é o buscar a cura. Vou mostrar aqui. Tá. Tem uma sacada aí também, tá? A programação é muito boa. Aguenta a mão aí, tá chegando lá. Né? Isso. Agora vamos ver o que esses 3 pedaços do trecho nos revelam como Cristo curou. Aí vai começar, certo? Primeira coisa que ele fez é uma técnica que o curador faz hoje, que é a cura à distância. Certo? Aquela cura do mês passado foi a cura pela imposição de mãos. Ele colocou a mão, acabou a lepra, certo? Certo? Então, essa é uma cura que você faz. É a cura que hoje o auxiliar invisível faz colocando a mão. A mão física, não. Certo? A mão etérica. Ah, mas ele pode colocar o pé etérico? Não, ele coloca a mão etérica. Ele pode colocar o ombro etérico? Não, ele põe a mão etérica. Por que ele coloca só a mão? Não coloca o ombro, o cotovelo? Por quê? Porque o curador, um auxiliar invisível, quando está trabalhando no seu corpo-alma, à noite, para cura, ou mesmo de dia para cura, que também tem isso, por que ele coloca, quando ele tem que fazer a cura? Quando ele tem que fazer a cura, pela colocação de algum ponto do corpo dele, ele coloca as mãos. Alguém já pensou nisso, não? Por que ele não coloca o pé? Estica o pé lá. Por que não coloca o joelho?
Quem coloca a mão? Ele só... Então vamos rapidinho aqui. Como é a composição do corpo-alma de vocês aqui? De vocês aí, remoto. Como é a composição? Como é o corpo-alma de vocês? O corpo-alma de vocês compõe-se do quê? Só de líquidos e gases? Não. Dois éteres superiores. Que éter que é? Que éter que são? Luminoso refletor, exatamente. E como é que ele exterioriza-se isso? Porque é uma forma. Lembra, nós estamos no mundo das formas. É uma forma etérica, certo? Não é um negócio de nada, é uma forma etérica. E nós estamos no mundo físico, então é uma forma etérica do mundo físico, que tem espaço e tem tempo. Então ele tem espaço, certo? Uhum. Como é que é a forma? É uma luz? É uma luz? É uma lanterna? É um clarão? É um, sei lá, é um holofote? É uma luz de LED? Como é que é o corpo vital, o corpo-alma? Composto do quê? Cabeça, pés, braços, estômago, intestino, coração. Eu acho que é a cabeça e os dois braços, não é? Exatamente. A cabeça e as duas mãos. Só. Não tem o braço. Não tem só, nada. É a cabeça e as duas mãos. Só a cabeça e as duas mãos. Quando você vê, se você olhar no espelho e ver seu corpo-alma, você vai ver a sua cabeça, na verdade é seu rosto, que é mais exato, exatamente como você é no momento que você é. Se é mais velho, se é mais novo, não adianta nada você achar que você vai olhar o corpo-alma seu no espelho e ver você lindo, maravilhoso, jovenzinho. Você vai ver exatamente como você é. Se é velho, se é feio, se é narigudo. Só o rosto, tá? E as mãos. Mas as mãos com esmalte ou sem esmalte? As mãos com o tamanho das unhas que estão hoje. Com que material é feito esse rosto aqui, ó? Esse rosto. Então não adianta, não é cabelo, né? Não é orelha, nem nada, é rosto. Rosto é isso daqui, né? Rosto é isso daqui, certo? Que é o que a gente usa aí para fazer prova de vida, o caramba 4, né? Rosto, né? Aqui. Então, seu rosto e suas mãos. Mão é daqui, ó. Mão, daqui para baixo. Mão. Certo? Beleza? É feito do quê? Que éter? Dos dois é. Não. Não, é um só. Porque o éter químico lá não tem. Então, que éter que é? De vida também não Só tem luminoso e refletor, 50% acerto. Luminoso. Por que não é refletor? Por que não é? Alguma coisa, né? Por que não é o refletor? Por que só o luminoso? É o luminoso. Por que é luminoso? Luminoso, luz, você vê luz. Não. Não é pela... Qual é a função do éter luminoso? Qual é a função do éter luminoso? Conceito Rosa Cruz do Cosmos, curso preliminar pelos Véus da Cruz, lição número 3. Número 2. Do movimento, não é? Não. Luminoso? Não. Qual é a função do éter luminoso num corpo vital de uma pessoa? O que dá das teivas lá, não é? É a vida, esse é de vida. 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 Ó, que beleza, hein? Curso preliminar pelos Véus da Cruz. Não vou falar, certo? Não vou falar. Vocês vão depois pesquisar no conceito. E, pelo amor de Deus, esse negócio tem que saber de cor salteado. Agora, não é o éter, vou falar porque não é o éter refletor, porque o éter refletor você leva no seu corpo-alma somente para percepção sensorial e memória, tá? Que são as duas funções básicas do éter refletor. Percepção sensorial, você tem que ter a percepção sensorial, porque você está transferindo o eflúvio do corpo vital para o corpo do outro, e você tem que ter essa percepção sensorial para quando alguém chegar e falar assim, ó, foca no fígado, você sabe que está no fígado, não está no pé, entendeu? Então, percepção sensorial. E memória, para você colocar isso na sua memória subconsciente, como lição aprendida, certo? Para você aprender, quando você for auxiliar invisível consciente, esse conhecimento já está lá para você ser aplicado, certo? Beleza, vamos lá, continuar aqui então. Então, a cura é a distância, tá? Primeira coisa, cura à distância. A segunda técnica nós estamos vendo, certo? Por isso que ele diz aqui, né? Por isso que ele diz aqui, eu irei curá-lo, né? E aí depois no final das contas ele vai dizer, está curado, né? Mas vamos pegar essa parte aqui. Como é que ele cura a distância? Hoje se cura a distância, então, Cristo nos ensinou, né?
que é através de pensamentos, porque pensamentos eles não são silenciosos. Como nós aprendemos no domingo passado, né, na exposição do Alain, vibrações sonoras, concorda? Não é só porque a gente não ouve que não existe, claro lá, certo? Se isso acontece com várias coisas lá que o Alain colocou, você imagina com pensamentos então que as vibrações são extremamente altíssimas. Você escuta os pensamentos se você usar corpo mental. Como nós não temos um corpo mental, uma mente, então nós temos o quê? Surdo. Nós somos surdos de pensamentos, a gente não escuta, certo? Então pensamentos não são silenciosos. Os pensamentos falam uma linguagem inconfundível. Eles se exprimem muito mais preciso, com muito mais acurabilidade, precisão, né? Do que a intenção das palavras. Certo? Por isso que os irmãos maiores, quando vão lançar alguma coisa a você, enquanto estudante regular, probacionista, discípulo, irmão leigo e adepto, ele lança no campo egóico, da sua região abstrata do seu mundo do pensamento, da sua parte de mente abstrata. Porque por isso que quando você recebe preciso. Não tem dúvida nenhuma, entendeu? Porque o desejo ali não alcança. Então, pensamentos são assim, certo? Pensamentos verdadeiros são assim, né? Na região do pensamento abstrato. Porque se fosse no concreto, ia misturar. Contaminado com o desejo hoje, né? Olha só. Certo. E aí, uma coisa interessante dos pensamentos, né? É que ele permanece vivo até que a força que seu Criador empregou para produzi-los tenha sido gasta. Ou seja, se eu gero o pensamento, ele continuará vivo enquanto eu estiver realimentando ele. A hora que eu parar de realimentar, ele para de soar, né? Ele soa em um tom peculiar a quem gerou. Então, meu pensamento, quando eu ecoo com a minha nota-chave, certo? E a minha nota-chave não mistura com a nota-chave dos outros, e os outros também não misturam com a minha. Então, é certeza que eu continuo, né? Eis o motivo de como é fácil para o clarividente voluntário treinado, nós já vimos também o que é clarividente voluntário treinado, né? Descobrir da onde vem o pensamento, ou seja, buscar a fonte que os originou. Então, clarividente voluntário treinado, quando recebe um pensamento, seja bom ou não bom, ele sabe exatamente de quem veio, certo? Ele sabe exatamente o que tem que fazer com ele. Ok? Isso é interessante. Os pensamentos... Ele sabe a fonte. Sabe. Os pensamentos, são pensamentos formas, né? Eles se movem e agem somente em uma direção. E sempre de acordo com a vontade do pensador. Pessoa que originou o pensamento forma, né? Repare que é a pessoa que originou o pensamento forma que ele é o motivador interno. É ele que realimenta e processa. Então, se eu tenho a capacidade de curar à distância, eu emito aquele pensamento para aquela pessoa que eu vou curar e mantenho essa geração até a restauração de todo o corpo, de toda a parte do corpo vital dele que está danificada. Entendeu? Cura à distância. E como que ele... É uma pergunta aqui do meu filho. Como é que ele tem a realimentação que está resolvido? Porque ele é clarividente. Ele enxerga a distância, ele não precisa ir lá. Não existe distância. Isso é para auxiliar invisível consciente. Auxiliar invisível inconsciente hoje só vai na base da mão mesmo. Ele manda, vai lá e faz isso. Assim. Mas um curador de alta patente... mas onde eu vejo isso? Aí você tem um livrinho de 500 e poucas folhas que está no nosso site chamado As Atividades dos Auxiliares Invisíveis, que tem vários exemplos disso lá. Ok? Tá ok? Então, e a distância percorrida, a persistência que os tornam efetivos, depende da força, da exatidão e da clareza do pensamento original. Então, Cristo está mostrando aqui a capacidade que um ser humano tem de curar a distância sem ir lá, sem precisar ir à pessoa. Certo? Aí a gente, astutamente, tal, faz a oração da água, do copo da água em cima do rádio. Certo? Ouviram falar nisso, né? Ou então faz por telefone. Isso. Vou curar você pelo telefone.
Isso é tudo astúcia. Vou fazer reiki em você. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. É como a Magli bem falou, é fenômeno. E as pessoas gostam de fenômeno. Eu pus a água em cima do rádio aqui, né? E eu lembro que minha avó colocava e a água esquentava. Esquentou, mas o rádio era a válvula. Eu acho que esquenta. E eu demorei para lembrar. Demorei, eu não sabia que era a válvula. Minha mãe, que era analfabeta, que falou: mas dona Maria, tá quente o rádio aqui, põe a mão, aqui tá tudo quente aqui, ó. Aí atrás tinha a válvula, tá pegando aqui, tá acesa, acendia as válvulas, lembra? Ficava acesa. Não é isso, não, é a oração do pastor, que é maravilhoso. Tá bom, dona Maria, tá bom, vai. Põe óleo para depois tá bom. Tomou, melhorou? Tá bom. Continua orando. E a famosa põe a mão na tela da televisão. Também tem essa também, tem várias, tá? Mas aqui, gente, então vamos aqui ver na presença, tem os 3 fatores estão presentes aqui, tá? Os três fatores. Quais são os fatores? O primeiro fator é o poder curador, a força curadora. Tá lá. Certo? Por quê? Porque é o poder curador do Pai. Se nele vivemos, desenvolvemos, temos nosso ser, esse poder curador, esse força curadora está envolvendo todos nós 24 horas por dia. Se nós temos incompetência em usá-la, é problema nosso. Vamos ver o segundo fator, o curador. Né? O curador, por uma cura definitiva, ele é o foco, o veículo cujo intermédio se infunde a energia no corpo vital do paciente. No caso, Cristo Jesus. Cristo Jesus tinha a laringe espiritualizada, ou seja, sua voz tinha poder de bênção, de cura e criação. Lembra? Quando a gente tiver a laringe espiritualizada, a gente fala a própria Criadora. Então a gente tem, veja bem, se é um ser que consegue criar um corpo denso, novo, a hora que precisa, você acha que ele não consegue curar à distância? Né? Para ele criar um corpo denso a hora que ele precisa, ele tem que emitir a palavra criadora, para juntar os átomos em todos os N componentes que existe um corpo, não é? Então, Cristo tinha essa capacidade, certo? Poder de bênção e o quê? Bênção, cura e criação. Criação. Exatamente. E o mais interessante aí, que é enigmático, é o seguinte, a pergunta que ninguém quer calar, o centurião sabia disso? Se o centurião não sabia disso, por que ele falou, bate uma palavra e serei curado? E o meu servo será curado? Pela fé, né? Não, só pela fé. Pela fé. Mas você vê que interessante? Pela fé ele chegou a essa conclusão. Será que ele já tinha visto Cristo curar à distância antes? Será que não tinha visto? Ou será que a fé que moveu isso para ele, de dentro dele? A fé que moveu. Então, Falou para ele, né? não é razão, é o coração falando. Lembra, o coração fala de coisas que você muitas vezes, se você coloca o raciocínio, não consegue. Para quem tem intuição sabe disso, né? Então, certo? Interessante, né? Agora, olha que interessante aí, o terceiro fator, que é o ânimo obediente do paciente. Aqui tem uma sacada interessante. Pois é somente com o paciente obediente e animado que pode agir o poder curador de Deus, por intermédio da pessoa que é o curador, no caso de Cristo, de tal forma que as doenças todas se dissipem do corpo vital. Agora, aqui, o caso específico aqui. Aqui, o centurião vivia uma vida de serviço humilde e sendo responsável. Por que ele pôde atuar? Porque ele era responsável pelo criado. E naquela época, o servo, o criado, né? O dono do servo, o criado, tinha poder de vida e morte. Entendeu? Funcionava bem parecido com a mãe com criança até os 14 anos. Certo? Então, ele tinha, ele tinha, vamos dizer, a obrigação de cuidar, inclusive em relação à sua vida e sua morte, porque a lei lhe permitia isso e ele se sentia no dever de fazer isso. Por isso que ele pediu. E lembra, o servo está paralítico. Não é? Ele está paralítico. Né? Agora, é claro, né, que se Cristo não pudesse curar à distância, Cristo ia lá, lógico, né? Então, ele começou a exemplificar esse momento. Chegou-se a ele o centurião que implorava e dizia, Senhor, não sou digno de receber, né? Diga uma palavra, né? E também está sempre presente a cooperação ativa do paciente. Qual foi a cooperação ativa? E tem que ter a cooperação ativa, porque toda a cura termina com uma obra, porque a fé sem obras é morte, né? O que Cristo pediu para esse cara? Eu ia perguntar.
Se ele estava na cama, como é que ele... O que ele pediu? Pediu para ir. O que ele pediu por último lá? Tá lá, ó. Vai. Como cresces, assim tem feito. Vai lá ver. E ele foi. Entendeu? E chegou lá, o certo estava curado. Então, a parte que coube ao paciente, que no caso era ele, né, representando, ele responsável pelo doente, né, foi ele ir lá. Né? No processo, no departamento de cura da Rosa Cruz, as coisas acontecem meio parecido. Às vezes, você tem um paciente que não está conseguindo nem escrever. Ele está ruim, está muito ruim. Né? E a orientação que é dada é a seguinte: olha, você preenche, não com caneta nanquim, você preenche com caneta esferográfica, você que está pedindo, por outro, que não está conseguindo. Mas o garrancho lá na ponta, o risco, qualquer coisa que ele tiver que fazer, a gente fala assinatura porque assinatura, não precisa ser assinatura. Pode ser um X, pode ser um garrancho, um risco, tem que ser ele com a caneta nanquim. Então, agora, quem é o responsável pelo processo é a pessoa que está cuidando dele. Sim. Agora, e o responsável também por ajudar esse irmão que está totalmente estourado em fazer o que ele tem que fazer também é essa pessoa. Independente da idade. Oi? Qualquer coisa, pode ser dedo, pode ser. Pode. Lambuza aqui, faz um riscão lá. O importante é que o flúvio do corpo vital esteja lá. Mas não precisa carcar também, entendeu? Porque não é a questão, não é a quantidade de nanquins. Vai ser quebra o dedo. Senão tem gente lá que já traz uma folha inteirinha já riscada de coisa. Vamos ver se o flúvio não passa. Gente, tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem testar? O pessoal online aí tem alguma dúvida? Tudo quietinho. Tá tudo certinho, bonitinho, todo mundo agora sabe curar a distância. Vamos testar, sair daqui testando. Todo mundo vai querer olhar no espelho para ver se o corpo-alma da pessoa realmente tem a cabeça e tal, né? Bom, então... Não vai fazer oficina? Fazer oficina. Aqui, então, aqui que a gente colocou, são algumas significâncias esotéricas. Tem bem mais para estudar aí, tá? Mas não deu tempo. Esse assunto vai acontecer lá nos outros evangelhos. Então, a gente volta nos outros evangelhos falando coisa que não falamos nesse aqui, né? Como visitaremos, então, essa parte, então está tranquilo, porque não vamos perder o todo depois na frente. Terminemos mais uma reunião e pensemos bem em como nos capacitar para aplicar esses conhecimentos nos fornecidos diretamente por Cristo. Agora nos concentremos para absorver a mensagem que nos é transmitida por meio da oração científica Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais lúcidas, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo esse inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade.